estamos aqui para mais uma aula de português gramática. Meu nome é Leda Maria, eu sou professora de português da Escola Antônio Custódio Sobrinho e esta aula é destinada aos alunos do 8º ano. Então, a gente vai falar sobre transitividade verbal. A gente vai falar sobre os verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos, sobre os verbos intransitivos. E a gente vai falar também um pouquinho sobre os verbos de ligação. Então, a transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Observe os verbos em destaque a seguir. Bem, para a gente falar sobre a transitividade dos verbos, a gente vai saber que o transitivo direto, o que é o verbo transitivo? É um verbo que precisa de um complemento, porque por si só ele não tem sentido. Então, ele precisa do auxílio do objeto direto ou indireto. O transitivo direto é quando eu uso esse recurso de colocar o objeto direto sem o auxílio da preposição. Quando eu vou fazer o transitivo indireto, eu já vou fazer o transitivo, que é a mesma coisa, que é um verbo que precisa de um complemento, mas ele vai ser feito de uma forma indireta, ou seja, com o auxílio da preposição. E os bitransitivos são aquelas orações onde o verbo tanto precisa de um objeto direto como indireto para dar sentido dentro do contexto da oração, tá certo? Então, vamos começar. Nós temos aí 3 exemplos de 3 orações. Na primeira, eu digo, nossos pais viajaram. Observe que quando eu digo, nossos pais viajaram, esse verbo, por si só, ele já tem sentido completo, ele não precisa. Eu posso colocar um adjunto adverbial, mas não tem necessidade disso. Quando na segunda, como é o caso da segunda oração, quando eu digo, nossos pais planejaram a viagem, observe que se eu disser nossos pais planejaram, ela vai ficar incompleta, então ela precisa de algo para complementar o seu sentido. Nesse caso, a gente utiliza, no caso aí, a viagem. Ela foi feita com o uso da preposição? Não. Ela foi feita a ligação, o planejaram a palavra viagem pelo um artigo. No terceiro exemplo de oração, nós temos nossos pais gostaram da viagem. Se essa frase também fosse dita só, nossos pais gostaram, então a gente ia perceber que ficava assim o sentido. Ela há a necessidade de ter um complemento. Então eu digo, nossos pais gostaram de quê? Da viagem. Observe que quando eu digo nossos pais planejaram, eu digo o que? A viagem, sem o auxílio da preposição. Quando eu digo nossos pais gostaram da viagem, nossos pais gostaram de quê? Esse de, que é o mesmo caso da palavra, do pedacinho da, ele também é uma preposição. É isso que faz com que ele seja um objeto indireto, porque ele precisa da preposição para fazer a ligação com o objeto. O verbo transitivo direto. Ele não derrubou o meu livro. Se alguém disser essa frase, ele não derrubou, e não complementar com um objeto, ela vai ficar incompleta. Então, há necessidade de fazer uma pergunta. Ele não derrubou o quê? Aí a resposta, meu livro. Perceba que, ao desmembrar o verbo do seu complemento, o verbo permanece com o sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Observe, ele não derrubou. Se essa oração fosse dita desse jeito, fica incompleta, né? Então, a gente precisa de algo para dar sentido. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento, seja ele direto ou indireto. Quando ele é feito da forma direta, quando ele é feito sem o auxílio da preposição. Quando ele é de forma indireta, quando essa ligação é feita com o auxílio da preposição.
mas sendo transitivos, sendo verbos transitivos, todos eles têm a necessidade de um objeto. Agora observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou. Eu posso fazer a pergunta, o quê? E aí tem o objeto direto, meu livro. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há a presença de preposição. O que é uma preposição? São termos que a gente usa para ligar uma palavra a outra. No caso, de, para, dar, com, em, são alguns exemplos. Pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é um verbo transitivo direto. Observe outros exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Foi feita a ligação com o objeto direto. Uma, que é um artigo, e um substantivo, bicicleta. Eles fizeram a lição. Observe aí também que eu posso fazer a mesma pergunta. Eles fizeram o quê? A lição. Vamos falar agora sobre os verbos transitivos indiretos. Ela necessita de sapatos novos. Ela necessita. Então, ela necessita também fica incompleto se eu não colocar o seu objeto. Então, ela necessita. Perceba que, ao desmembrar os verbos do seu complemento, eles ficam com o sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Ela necessita. Então, ela necessita fica sem sentido, né? Então, por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para dar sentido à oração, seja ele direto, sem o auxílio da preposição, ou indireto, com o auxílio da preposição. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? Observe aí que tem o de quê? De sapatos novos. Veja que, nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando o movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que eu preciso fazer a ligação do verbo com o objeto e usando como auxílio a preposição. Observe outros exemplos. João gosta. João gosta de quê? De Ana. Na outra oração, eu acredito na bondade humana. Eu acredito em quê? Na bondade humana. Todas as orações aqui requer o uso da preposição. Quando eu tenho um verbo transitivo, onde eu vou fazer a ligação do objeto com uma preposição, eu tenho objeto, eu tenho verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo direto e indireto é como eu já falei no início. Ele precisa tanto do auxílio do objeto direto sem a preposição, como o objeto indireto com auxílio da preposição. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Veja, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. No caso, eu digo no primeiro, minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Então, tanto o objeto direto como o objeto direto são utilizados nessa oração. Essa primeira pergunta, sem a presença da preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Observe outro exemplo. Pedro agradeceu. Agradeceu o quê? O adiantamento. A quem? Ao diretor. Então, verbo transitivo direto e indireto.
E agora a gente vai falar dos verbos ou do verbo intransitivo. O que é isso? O in, esse pedacinho in aí, esse prefixo in já dá a ideia de negatividade. Então ele não precisa. Então, finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possui a necessidade de complementos verbais. Quando eu digo meu pai voltou, você já consegue concretizar a ação. Eu me casei, a criança caiu, o menino morreu, nasceu. Então, são verbos que são intransitivos, eles já têm complemento por si só. E note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos. Que são verbos intransitivos? São aqueles que eles já completam a ação, sem precisar o auxílio do objeto direto ou indireto. E a gente pode falar também sobre os verbos de ligação, né? São verbos que ligam o sujeito ao seu predicativo. Quando eu digo assim, moça bonita, a moça era bonita, então o verbo era, que vem do verbo ser, ele só está ligando o sujeito, a moça, a seu predicativo, que é bonita. Então, gente, para finalizar a nossa aula, nós vamos ler e refletir um pouquinho sobre um grande pensador brasileiro, pensador da educação, que ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.